Isso não houve retrocesso na democracia? Não. Que retrocesso? Coisa nenhuma. Que retrocesso? É constitucional. O que é democracia? Democracia é a aplicação da lei. É a aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei, então. Que retrocesso? Coisa nenhuma. Isso aí é reproduzido em centenas de jornais, atinge milhões de brasileiros, uma única fonte dizendo falsidades. Atinge milhões de brasileiros e mais ainda, cada jornal reproduz como se fosse uma notícia sua. Vale dizer, sai de uma maneira no jornal, sai de outra maneira no outro jornal, e isso aí fica espalhado no Brasil todo. Fonte uma única e falsidade. Por que não foi aplicada a lei de imprensa? Boa pergunta para fazer para o presidente da República. O senhor está pedindo que esqueçam a emergência? Não, eu estou pedindo não, esqueça a minha. Emergência não estou ligando para isso. Se quiser. O Distrito Federal jamais vai esquecer o estado de emergência. É o que você diz. Talvez não esqueça porque viveu tão bem 60 dias que não vai esquecer mais. O que você sofreu? Você não sofreu nada que não sofreu nada que está falando para mim desse jeito aí de medida de emergência. Cara, bora. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Então cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga então. Como repórter da Rádio Planalto, me diz que eu vou tirar o empurrão do general. Olha aqui, garoto. Olha A ditadura militar no Brasil começou em 1964 e durou até 1985. Nesse período, estava acontecendo a Guerra Fria, um momento de tensão, e o mundo estava dividido em dois blocos, capitalista e socialista. O Brasil era do bloco capitalista, então quem era socialista era visto como inimigo interno e externo. Esse período foi de medo, raiva e covardia. Foi uma época de excessos. Pessoas perdiam suas vidas em busca de ideais, ficaram conhecidas como radicais ou até mesmo terroristas. A ditadura começou com um golpe militar de 1964, que retira do poder João Goulart. Humberto de Alencar Castelo Branco, ou somente Castelo Branco, foi o primeiro presidente da ditadura. Ele governou de 1964 a 1967. Ele ficou conhecido como deu forma ao regime militar brasileiro. Atos institucionais, somente aí, eram decretos que eram adicionados à Constituição, mas que até se sobrepunham à Constituição. Em detalhe, é uma medida com força de lei imposta por um governo sem que a população, poder executivo ou poder judiciário tenha sido consultados. A criação do ato institucional foi uma manobra do governo para dar legalidade à ditadura. Ao todo, foram emitidos 17 atos institucionais, entre 1964 e 1969. No governo do Castelo Branco, foram emitidos 4 atos institucionais. O primeiro foi criado em 9 de abril de 1964, que permitiu ao presidente suspender os direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos, autorizava cassar mandatos parlamentares, estabelecia que as eleições para presidente da República seriam indiretas. O ato institucional número 2 extinguia todos os partidos políticos, formando somente 2 únicos partidos, o Arena, Aliança Renovadora Nacional, que dava apoio ao governo, e o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que fazia oposição. A partir de então, formou-se o bipartidarismo. O ato institucional número 3 estabelecia eleições indiretas para governadores. Estes nomeariam os prefeitos das capitais. Assim, os cidadãos perderiam o direito de escolher seus governantes, o que limitou mais a cidadania no país.
O AI-4 reabriu o Congresso para aprovar uma nova Constituição, a Constituição de 24 de janeiro de 1967. Essa Constituição ampliava os poderes do presidente da República e restringia o direito à greve. Assim, com poderes ampliados, Castelo Branco decretou duas novas leis, a Lei de Imprensa, a qual fortaleceu a censura nos jornais, e a Lei de Segurança Nacional, que dava à Justiça Militar o direito de julgar crimes de subversão, que seria crimes de oposição ao governo. Durante a ditadura, praticavam-se várias formas de protesto contra o governo, como passeatas e greves. Também existiam outras formas de protesto, a qual os artistas executavam sua arte como forma de mostrar oposição ao regime militar, em forma de teatro e música. Aqui trouxemos o exemplo da música do Caetano Veloso, Alegria, Alegria, de 1967, que servia como forma de protesto à ditadura. Entre os militares, no entanto, havia discordância. O grupo mais radical, conhecido como Linha Dura, pressionava o grupo de Castelo Branco, conhecido como castelistas, para que não admitisse atitudes de insatisfação e afastasse os civis do núcleo de decisões políticas. As divergências internas entre os militares influenciaram na escolha do novo general para presidente. Arthur Costa e Silva. Seu governo foi de 1967 até 1969. Anos de chumbo, conhecido como os anos na história, pois tiveram muitas prisões, mortes e desaparecimento de pessoas. Resistência democrática, movimentos de oposição ao governo. Alguns exemplos foram o movimento estudantil, o movimento operário, diversos artistas e intelectuais e uma parte dos políticos. Repressões do governo. Em 1968, durante o movimento estudantil, houve a morte de Edson Luiz Lima Souto, de 18 anos. Com isso, teve mais protestos contra a ditadura, como a passeata dos 100 mil, onde estudantes, políticos, artistas e trabalhadores saíram às ruas para protestar contra o regime militar. Nesse contexto, o deputado Márcio Moreira Alves, do MDB, fez um discurso em 1968 que falava à população a não ir para a parada militar para comemorar 7 de setembro e pedia às mulheres que não namorassem oficiais que participavam da repressão. O discurso dele serviu de desculpa para o governo decretasse o AI-5. O AI-5 foi criado em 13 de dezembro de 1968 e vigorou até dezembro de 1978. O presidente tinha o poder de fechar o Congresso Nacional, fazer leis e ordenar a intervenção em estados e municípios, cessar políticos eleitos pelo povo, demitir, transferir e aposentar funcionários públicos, decretar estado de sítio, suspender o direito de habeas corpus acusados de crime contra a segurança nacional. Foi instrumento que deu ao regime poderes absolutos e suspensão dos direitos políticos e das garantias constitucionais, como a suspensão do habeas corpus, que é um instrumento jurídico de garantia de liberdade individual. Costa e Silva teve um AVC e seria seu vice-presidente, o civil Pedro Aleixo, mas uma junta militar desrespeitou a Constituição e governou o país por mais 2 meses, de agosto a outubro de 1969. Nesse período, a Constituição de 1969, que ampliava o poder do presidente e incorporava à Constituição a pena de morte, a pena de banimento e prisão perpétua em caso de subversão. Emílio Garrastazu Médici, mais conhecido como Médici, foi o terceiro presidente da ditadura militar e ele governou de 1969 a 1974. Seu governo ficou conhecido como o mais repressivo de toda a história, pois ele aperfeiçoou vários órgãos de repressão, que eram os nomes dos serviços de inteligência criados especialmente para combater os guerrilheiros
Revolucionários e quaisquer outros opositores da ditadura militar. Como exemplo, eu vou citar o SNI, que é o Serviço Nacional de Informações, o DOPS, que são Delegacias de Ordem Política e Social, o DOI, que é o Destacamento de Operações de Informações, que é um grupo do governo criado e pensado para buscar, apreender, interrogar, torturar, prender e até matar o suspeito. Então, esses órgãos representavam a sistematização da repressão por parte do Estado em relação ao povo. E o DOI, que eu tinha citado anteriormente, faz parte de um órgão maior chamado CODE, que é o Centro de Operações de Defesa Interna. A luta armada, colocada em prática pelos opositores da ditadura militar, foi um dos maiores problemas enfrentados pelo governo de Garrastazu Médici. O governo do Médici promoveu uma guerra contra as organizações armadas. Diante desse contexto, as organizações guerrilhas foram destruídas em 1974 pelo governo Médici e os seus integrantes foram presos ou mortos. Agora eu vou citar alguns pontos em comum entre as várias organizações guerrilhas que existiam na época. Elas criticavam a via legal para chegar ao poder e implantar o socialismo, defendiam em sua maioria os princípios marxistas e leninistas, segundo os quais a classe revolucionária era o operariado, e acreditavam ser de um grupo de vanguarda, de elite, que guiaria as massas, desrespeitando a classe operária para o papel que lhe cabia na Revolução Socialista. O governo Médici elaborava propagandas em massa para incentivar a população a aceitar o regime militar brasileiro. Propagandas como "Ame ou Deixe" ou "Ninguém mais segura esse país" são exemplos disso. O Brasil foi tricampeão mundial e o próprio presidente Médici se apresentava como um homem do povo apaixonado por futebol e se dizia torcedor número 1 da seleção brasileira. A conquista na Copa do Mundo, de 1970, foi apresentada como mais uma vitória de seu governo. Como eu já havia dito, o governo Médici foi muito repressivo e parte dessa repressão foi marcada por torturas, que eu vou citar agora, algumas formas de tortura. Aqui pode-se ver torturas como pau de arara do dragão. Também tem-se afogamento, geladeira, palmatória, produtos químicos, além de agressões físicas também. Isso se aplicava a qualquer cidadão suspeito de ser subversivo, que seria ficar oposto ao governo. E esse cidadão podia ser detido, torturado e morto, sem que a família soubesse de seu paradeiro. Eles enterravam os corpos em cemitérios clandestinos. Talvez a família nunca imaginar que o filho tinha sido preso ou até morto, pois o governo fazia de tudo para esconder essas informações da própria família e principalmente do público, para eles não se revoltarem contra o regime. O filme Zuzu Angel é um exemplo desse contexto da época. Esse filme brasileiro conta a história da estilista Zuzu Angel, que teve seu filho torturado e assassinado por participar de organizações que faziam oposição ao governo. E depois que ela ficou sabendo do assassinato de seu filho, ela ficou em busca do corpo dele para enterrar ele, pelo menos. Só que o governo estava escondendo essa informação, então depois de muita luta para achar o corpo, ela acabou sendo morta num acidente de carro forjado pelo governo em 1976. Durante toda a ditadura foram feitas 6.016 denúncias de tortura. Só em 1970, na época do governo do Médici, foram feitas 1.206 torturas. Também teve 434 mortes por repressão de Estado, e 210 dessas mortes são pessoas datadas como desaparecidas. Foram 126 militares mortos em ação pelo governo. E também teve 5.000 mortes de indígenas em lutas no campo. Além da propaganda, o governo Médici usava o crescimento da economia para incentivar a população a aceitar o regime. Esse crescimento da economia ficou conhecido como o milagre econômico. Fato sobre essa época é de que o crescimento da economia era cerca de 11% ao ano, os índices de inflação eram baixos e a expansão do comércio era em mais de 3 vezes. Fatores sobre essa época é que, externamente, a economia era favorável, só que internamente o governo adotou
políticas de incentivos fiscais para atrair investidores nacionais e estrangeiros, onde eles tinham facilidade para atuar aqui no Brasil. E também adotou uma política trabalhista que comprimia os salários dos trabalhadores de baixa renda, diminuindo assim o custo de mão de obra. E por meio desses ajustes, conseguiu um razoável equilíbrio nas contas públicas. Assim, o capital acumulado acarretou no crescimento da indústria aqui no Brasil, o que aumentou na compra de bens duráveis como eletrodomésticos e automóveis. O fim do milagre se deu em 1973, a qual foi o último ano de governo do Médici. Fatores que contribuíram para o fim do milagre. Fator externo. Com o fim da guerra entre árabes e israelenses, houve um aumento de 3 vezes no preço do barril de petróleo. Posto isso, a economia brasileira ficou abalada, pois 80% do petróleo consumido era importado. Logo, o Brasil gastava quase a metade do que ganhava com suas exportações. Fator interno é que, com baixos salários, parte da população não conseguia comprar das empresas. Ou seja, a economia do país não fluía. O PIB declinou e a inflação começou a crescer. Resumindo, com a dívida externa e a diferença entre ricos e pobres, foram fatores primordiais para o fim do governo de Garrastazu Médici. No fim de seu governo, o Brasil já era a 10ª potência capitalista e os indicadores sociais eram ruins. Até o próprio Médici falou, reconhecendo a desigualdade social no país. A economia vai bem, mas o povo vai mal. No ano de 1974, o general Ernesto Geisel assume a um lento processo de transição rumo à democracia, e o seu governo coincide com o fim do milagre econômico e com a insatisfação popular com as altíssimas taxas da época. Geisel, então, anunciou o início de uma lenta, gradual e segura abertura política, como ele mesmo dizia. Contudo, a oposição política começava a ganhar espaço. Nas eleições de 1974, o MDB conquistou 59% dos votos para o Senado e 48% da Câmara dos Deputados, ganhando assim a prefeitura da maioria das grandes cidades. Mas os militares da linha dura, não contentes com os caminhos do governo Geisel, começaram a promover ataques clandestinos aos membros da esquerda. E no ano de 1975 começaram a ocorrer algumas mortes, incluindo a do jornalista Vladimir Herzog, que foi assassinado nas dependências do DOI-CODE, em São Paulo. Mas a imprensa divulgou o assassinato como um suicídio, algo que não foi muito aceito, já que, segundo as fotos divulgadas, ele se enforcou com os pés no chão. Outro exemplo de suicídio, obviamente forjado, foi o caso do operário Manuel Fiel Filho, a morte de Juscelino Kubitschek no acidente de carro, a morte de João Goulart por envenenamento, ocorridas no ano de 1976, e de Carlos Lacerda, que apoiou o golpe em 64 e era a favor do governo, mas havia começado a fazer críticas. Ele morreu no ano de 77 por uma suposta infecção hospitalar. Também no ano de 1976 foi editada a Lei Falcão, proibindo o debate político na rádio e na TV, fazendo com que o candidato não pudesse dizer o que queria, ou seja, não poderia falar a proposta do governo, só apareceria a imagem do candidato, o partido e o número, fazendo com que a população votasse no candidato em que eles conheciam. Em 1977, o denominado Pacote de Abril fechou a Câmara dos Deputados para fazer mudanças, e 1/3 dos candidatos foi eleito por um colégio eleitoral, um órgão do governo, mudando também o tempo que um presidente ficaria eleito, que era de 4 ou 5 anos e passaria a 6 anos. João Batista de Oliveira Figueiredo, também conhecido como Figueiredo, teve um governo entre os anos de 1979 a 1985, durando 6 anos, e foi em 28 de agosto de 1979 que a Lei da Anistia foi sancionada por Figueiredo. Ela era ampla, geral e restrita, e os brasileiros que estavam em exílio por motivos políticos puderam regressar ao Brasil. Os caçados readquiriam seu direito à cidadania e ela também anistiou os responsáveis por violação dos direitos humanos, como militares que usaram de violência contra os opositores ao regime. Resumindo, pessoas que tinham cometido os crimes seriam perdoadas. Em 1979, ocorria o fim do bipartidismo. O governo tinha aprovado a lei que estabelecia o pluripartidismo no país. Os partidos voltariam a funcionar dentro da normalidade.
a Arena muda de nome e passa a ser PDS, enquanto o MDB passa a ser PMDB. Também foram criados outros partidos, como o PT, Partido dos Trabalhadores, e PDT, Partido Democrático Trabalhista. As mulheres sempre estiveram presentes nos movimentos de contestação ao longo da história, e no período da ditadura não foi diferente. Elas resistiram de muitas formas. Se organizaram em clubes de mães, associações, comunidades eclesiais de base, que eram comunidades inclusivistas muito ligadas à Igreja Católica, em movimento contra o custo de vida e por creches. E ainda desafiando o papel feminino tradicional. Participaram do movimento estudantil, partidos e sindicatos. Algumas ainda pegaram em armas na tentativa de derrubar o regime militar, mas como sempre foram duramente reprimidas. E foi assim que os movimentos de questionamento à ditadura e o feminismo se afundaram, em um contexto onde não havia igualdade jurídica nem formal entre homens e mulheres. Tanto que o Código Civil da época colocava as mulheres em posição de cidadãs de segunda categoria e dava aos maridos e pais poderes de decisão sobre elas. Por exemplo, para trabalharem fora de casa, careciam do consentimento de um dos dois. Mesmo assim, a participação das mulheres nas atividades econômicas cresceu e se diversificou. Em 1976, aproximadamente 30% das mulheres já eram parte da população economicamente ativa. Contudo, entre os homens, esse número chegava a 74,1%, e os postos mais valorizados no mercado de trabalho eram sempre masculinos, e o espaço de projeção e política era exclusivamente dos homens. Mas foi só na segunda metade dos anos de 1960 e ao longo da década de 1970, justamente quando o Brasil vivia em um contexto político autoritário, que as mulheres passaram a lutar cada vez mais por seus direitos e pela igualdade entre os sexos.